Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Qualquer coisa alguém me fala aqui. Então, hoje, nós decidimos falar, dentre as condições neurológicas na adulto, sobre a doença de Parkinson. E por que será que a gente escolheu, né, a doença de Parkinson? É, Vocês vão ver que vários fatores, sejam próprios da doença ou relacionados ao envelhecimento, fazem com que os indivíduos com doença de Parkinson caiam com bastante frequência. Mas isso não significa que outras condições neurológicas que acometem os adultos e os idosos não levem às quedas também. Então, pessoas com AVC, pessoas com outras doenças degenerativas, pessoas com lesões periféricas também podem ter alto risco de queda. Mas hoje, para esse evento, nós selecionamos a doença de Parkinson. Além de ser uma condição com alto risco de quedas, né, e alta frequência de quedas, é uma doença com alta prevalência na população em geral. Então, a gente também considerou isso para selecionar a doença de Parkinson. Pode passar, por favor. Para contextualizar, a doença de Parkinson, então, é uma doença neurodegenerativa, é uma doença neurodegenerativa lenta. É, então, vocês, quem atende pessoas com doença de Parkinson, pode perceber que essas pessoas, apesar de ter uma doença neurodegenerativa, as intervenções, seja da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, são capazes de melhorar alguns aspectos relacionados ao que a gente vai falar hoje. Então, por exemplo, a fisioterapia, as intervenções de terapia ocupacional são capazes de diminuir a frequência de quedas desses indivíduos, são capazes de melhorar o equilíbrio, enfim, outras questões relacionadas às quedas. Então, não se assustem quando vocês receberem um indivíduo com doença de Parkinson e pensem, poxa, ele tem uma doença neurodegenerativa, eu não tenho muito o que fazer com ele. Sim, eu tenho sim o que fazer. E é uma doença neurodegenerativa que acomete os neurônios dopaminérgicos da substância negra, que aí na imagem, né, que está aí para vocês, é parte dos núcleos da base. E aí o indivíduo vai ter uma diminuição progressiva da produção de dopamina. Pode passar. Com a doença de Parkinson, o indivíduo pode ter, né, sintomas motores e não motores. É claro que, assim, nem os indivíduos com doença de Parkinson são bastante heterogêneos dentro dos sintomas que eles podem apresentar, mas alguns sintomas são bem característicos da doença e para fazer o diagnóstico da doença de Parkinson, o médico usa, essas questões que nós vamos falar aqui hoje. Pode passar. Dentre os sintomas não motores, é claro que dentro dos sintomas não motores nós temos outros sintomas, como sintomas autonômicos, alterações de humor, alterações como depressão, ansiedade, mas hoje, para, o, para essa temática que a gente vai falar aqui, os sintomas cognitivos são mais relevantes. Então, os indivíduos com doença de Parkinson apresentam sim sintomas cognitivos. Então, na questão do planejamento e sequenciamento do movimento, então, questões cognitivas relacionadas mesmo ao planejamento e sequenciamento, eles têm alterações na memória implícita. Então, os indivíduos com doença de Parkinson têm questões relacionadas às memórias dos movimentos. A memória implícita é aquela memória, é, por exemplo, andar de bicicleta. Andar de bicicleta está lá contido na nossa memória implícita. É, eu andei de bicicleta com 10 anos e com 15 anos me deram uma bicicleta, eu sei andar de bicicleta e eu não sei muito explicar quais são os componentes. Isso é memória implícita. É diferente de outras doenças que levam à alteração da memória de outras partes da memória. E um outro componente importante na alteração cognitiva da doença de Parkinson é a atenção. Os indivíduos com doença de Parkinson têm déficits atencionais importantes, especialmente na atenção dividida, né, na questão das duplas tarefas. Pode passar, por favor. Com relação aos sintomas motores, nós temos o que a gente chama da tétrade clássica, né, que são os sintomas motores da doença. Então, o tremor de repouso, a rigidez, a bradicinesia e a instabilidade postural. O tremor de repouso é um sintoma que talvez para o leigo, né, se eu perguntar para alguém que não é da área da saúde, olha, o que é Parkinson? Normalmente a pessoa vai falar, é aquela pessoa que treme as mãos,
E esse é só um dos sintomas da doença, e muitas vezes é um sintoma que, apesar de ser muito característico, né, e chama muita atenção, talvez, do outro, não é um dos sintomas que levam a maiores dificuldades nesse indivíduo. Nós temos também a rigidez, né, aí tá uma fotinho de uma roda denteada, porque a gente fala desse sinal de roda denteada, então as articulações têm uma rigidez, né, quando nós fazemos o teste, e é uma rigidez que não é velocidade dependente, então se é um movimento rápido ou devagar, ela acontece. Nós temos a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, levando até as alterações como as acinesias ou congelamento de marcha, que é um indivíduo que começa a andar devagar até que ele para de andar e tem esse congelamento de marcha. Então, o congelamento de marcha é a exacerbação da bradicinesia, vamos dizer de forma mais simplória, vamos dizer. E a instabilidade postural, que é própria da doença de Parkinson. Então, dentro dos sintomas motores da doença, nós temos a instabilidade postural. Em dois aspectos, tanto na orientação postural, então os indivíduos têm alterações posturais importantíssimas na orientação postural, então cifoses bastante, hipercifoses bastante importantes, ou o paciente realmente fica deslocado ou para a direita ou para a esquerda, né? Então são alterações bem características. E também com relação ao outro aspecto do controle postural, que é a estabilidade postural. Então, esses indivíduos apresentam desequilíbrios naqueles testes que a Letícia falou anteriormente. Pode passar. Então, tanto os sintomas cognitivos da doença, né, dentro dos não motores, quanto os sintomas motores da doença vão piorar ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, esse indivíduo pode ter alteração, ele, como é uma doença degenerativa, ele vai ter piora desses sintomas, que, como disse, é de forma lenta, né, mas é de forma progressiva. Então, esses dois grupos de sintomas, eles vão levar ao aumento da instabilidade postural. Pode passar, que ao longo da doença vai levar ao aumento da instabilidade postural. Então, os indivíduos com doença de Parkinson lá no início, quando começam, quando tem o diagnóstico, a frequência de quedas, né, e o risco de quedas é bem menor do que um indivíduo com um estadiamento mais alto da doença, né, RONHAR 4, RONHAR 5, que são indivíduos que têm mais risco de quedas mais importantes. Pode passar, por favor. Também é importante dizer que dentre os sintomas, pode passar, por favor. Nós temos então um indivíduo que tem sintomas motores e sintomas cognitivos, mas também, na sua maioria, né, é claro que a doença de Parkinson não acontece só nos idosos, mas na sua maioria são idosos. Todos aqueles processos de envelhecimento que foi falado pela Zódia vai acontecer nesse indivíduo. Então, nós temos que considerar que é um indivíduo com doença de Parkinson que está envelhecendo. Então, todas aquelas alterações que já foram muito bem faladas anteriormente vão se somar à doença de Parkinson, levando, então, ao aumento da instabilidade postural e ao aumento do risco de quedas. Pode passar, aqui. Então, esse leva, então, à instabilidade postural e ao aumento do risco de queda. Além disso, esse autor, né, em 2017, ele coloca vários fatores que também estão relacionados ao risco de quedas na doença de Parkinson. Sintomas que eu acabei não abordando até agora. Então, a ansiedade, a questão do gênero, outras alterações como desautonomias, como a questão da idade, a depressão, até incontinência urinária também, levando ao aumento do risco de queda. E dentre esses fatores, me chamou bastante atenção, pode passar, é a questão de alguns indivíduos com Parkinson apresentarem um comportamento de quedas maior. É como se fosse aquele indivíduo que fosse mais impulsivo, que tem uma falta de consciência do risco de queda. Então, por alteração mesmo de funções executivas. Então, é um indivíduo que se arrisca mais. Não sei se acontece com algum paciente que vocês já atenderam. Então, ele sabe que ele tem risco de queda. Nós abordamos esses fatores lá na nossa sessão ou na nossa avaliação,
mas é um idoso que se arrisca. Então, é um idoso que recusa tirar um tapete da casa, por exemplo, esse é o fator da queda, que tem dois cachorrinhos que ficam andando assim ao redor dele, enfim, outros fatores que podem, ou até se arriscar mesmo, a apresentação saiu, ou até se arriscar mesmo em outros ambientes, fora de casa, achando que ele pode, que ele pode fazer aquela ação, mas que é muito arriscado para ele. Então, esse é um indivíduo que tem um risco iminente de quedas justamente porque ele não se conscientiza de que ele tem risco, entendeu? Então, esse é um fator bastante importante a se considerar. Pode passar. E aí, por que então, de novo, né? Por que nós selecionamos, né, a doença de Parkinson para falar hoje? Então, as pessoas com doença de Parkinson caem com bastante frequência e de forma recorrente. Então, a pessoa cai com muita frequência e a mesma pessoa pode cair várias vezes. Pode passar. Além disso, esses autores colocam que indivíduos com doença de Parkinson caem 2 vezes mais do que idosos da mesma idade, então levando esse aumento do risco de quedas. A incidência de quedas vai levar esse aumento, né, de fraturas, né, e de hospitalizações, né, que também foi falado anteriormente, e isso é 2 a 4 vezes maior do que os idosos da mesma idade, então é uma questão de saúde pública mesmo, que deve ser considerado. E aí foi muito bem falado lá no começo, pelo Paulo, a questão associada aos altos custos em saúde. Então, a prevenção, como também já foi falado aqui, é o melhor remédio, sim, para que o indivíduo não caia. E isso leva realmente, se pensarmos nos gestores em saúde, né, o quanto que isso leva a altos riscos, altos custos na saúde. Por favor, pode passar. Então, como nós falamos anteriormente, esse evento também tem, nós queremos olhar um pouquinho mais para a prevenção e para os preditores de risco de queda. E a doença de Parkinson, apesar de todos aqueles fatores que eu já falei, né, serem considerados para o risco de quedas, esses 3 fatores são os mais importantes e que devem ser considerados para fazer um rastreio inicial, tá bom? Então, se o indivíduo que você está atendendo, ele já teve um histórico positivo de quedas, e aí quedas, como foi definido pelo Paulo lá no início, quedas não é só ir ao chão, né? Quedas também, por exemplo, o paciente desequilibrou e estava levantando da cadeira, desequilibrou e voltou e sentou de novo. Isso é uma queda. Então, considerar todos esses fatores e às vezes explicar para o seu paciente o que é queda, porque ele pode achar que é só cair até o chão, né? O histórico de congelamento de marcha, que é o freezing, né, o congelamento mesmo, o indivíduo está andando e aí, por algum evento, ele para de andar ou dá aqueles passinhos bem curtinhos e para de andar. Isso, quem já viu acontecer, realmente o risco de quedas no evento é muito alto. E a velocidade de marcha reduzida. Então, esses autores propuseram, em 2014, um rastreio bem simples para considerar indivíduos com baixo, moderado e alto risco de quedas. Então, respondendo essas 3 perguntas. Então, você vai perguntar para o seu paciente: você caiu nos últimos 12 meses? Se ele caiu, ele vai pontuar 6. Se ele não caiu, é 0. Ele teve eventos de congelamento de marcha, daí explicar para ele o que é esse evento, né? Se ele diz que sim, ele pontua 3. Se ele diz que não, ele pontua 0. E aí testar a velocidade de marcha dele, que eles recomendam que seja num ambiente externo, mas enfim, às vezes a gente faz mesmo na clínica, né, onde a gente estiver, mas eles recomendam que seja um ambiente externo, e se a velocidade num percurso de 4 metros for acima de 3,6, esse indivíduo vai pontuar 2, e daí, conforme a pontuação dele, ele vai de um baixo risco de quedas para um alto risco de quedas. Então, isso é um preditor bastante importante e bastante fácil de utilizar na prática clínica. Pode passar, por favor. E aí nós vamos falar exatamente sobre esses quadros, né, mas Fazano em 2017 propôs um organograma para que nós conseguirmos, como o indivíduo com Parkinson tem alto risco de quedas, mas como nós vamos considerar as intervenções
né, para esse indivíduo. Então, eu recebi um indivíduo com doença de Parkinson. E aí ele nunca caiu, mas lá naquele box 1 que está do lado esquerdo, diz para a gente assim: bom, ele nunca caiu, mas ele tem algum fator de risco relacionado a quedas? Então, todos os fatores que estão listados aí no box 1, nessa caixa, né? E dos que a gente acabou de falar. Se sim, a educação em saúde para esse indivíduo é bastante importante, para que a gente já consiga prevenir as quedas antes delas acontecerem. Bom, não, eu recebi um indivíduo que já caiu. Se ele já caiu, eu vou para o box 2, que eu vou fazer aquele rastreio, né, inicial dos preditores de quedas, e vou usar as avaliações específicas, que a Zódia falou lá no início, para realmente considerar quais fatores que estão levando a esse risco de queda nesse indivíduo. Bom, a partir do reconhecimento desses fatores, eu vou encaminhar esse indivíduo para a intervenção. Se é um indivíduo que tem baixo risco de quedas e ele ou nunca caiu, é importante que ele vá para um processo de intervenção de atividade física, de exercícios físicos, né? Como foi falado lá no início. Então, esse é um primeiro passo, encaminhar esse indivíduo para a intervenção. Agora não, eu estou seguindo lá no organograma e esse indivíduo que eu recebi já está bastante grave, né? Já tem risco de quedas aumentadas ou cai com bastante frequência. E aí eu preciso de uma intervenção específica para o componente que está sendo, que ele tem maior dificuldade, que está levando ao risco de queda, que eu identifiquei nas minhas avaliações. Então, isso é bastante importante e dá um norte para onde eu posso caminhar com o meu paciente que pode estar com esse risco de quedas ou já apresentando quedas com frequência. E aí, como intervir? O que já há, pode passar, o que já há na literatura sobre a prevenção de quedas, né, e a diminuição da frequência de quedas nos indivíduos com doença de Parkinson. Então, essa revisão sistemática, né, que é de 2022, fala que entre fazer exercícios e não fazer, para a diminuição da frequência de quedas é melhor que se faça exercício, seja ele qual for, pode passar, né? Então, fazer exercício é melhor do que não fazer. Então, as intervenções com os exercícios reduzem a frequência de quedas. É, aí colocaram todos os tipos de exercícios. Aí, ok, exercícios são bons para diminuir a frequência de quedas, mas dentre os exercícios, né, dentre as modalidades, qual é o tipo de exercício que é melhor para reduzir a frequência de quedas? Então, nós temos, isso ainda não está muito claro, tá bom, na literatura, mas o que parece, né, o que as evidências vêm mostrando, que o programa de exercícios deve incluir treino de marcha, treino de equilíbrio e um treino funcional, ou seja, as tarefas funcionais do dia a dia daquele paciente. E aí é bastante considerado o Tai Chi. O Tai Chi é bastante utilizado em indivíduos com doença de Parkinson, principalmente pela amplitude dos movimentos que a gente coloca, né, dentro do Tai Chi, e também da questão do ritmo, né, do controle que é exigido. Não sei se vocês já praticaram, mas é bastante difícil realizar em prática. E aí é um Tai Chi adaptado para esses indivíduos. Daí vocês podem pensar assim, não, mas eu não sei fazer Tai Chi. Não é necessário fazer Tai Chi, todos esses exercícios são considerados. Mas talvez pedir para o seu paciente experimentar, se ele for possível, enfim, é interessante. E aí, uma outra questão que é colocada, pode passar, será que é melhor então? Será que faz diferença se esse exercício é supervisionado ou não? E aí, a evidência fala que sim. Então, o exercício que é supervisionado por um profissional, ele é mais eficaz para a diminuição do risco de quedas do número de quedas, do que o exercício parcialmente supervisionado. Então, é importante que o profissional esteja lá com o paciente na prática, né, do exercício físico. Pode passar. E aí, um outro dado que eu achei importante relatar que assim, os indivíduos com doença de Parkinson tomam as medicações, né, relacionadas à doença para reposição dopaminérgica e outras questões que são associadas, enfim, não somos médicos para prescrever nada disso, mas é importante questionar para o seu paciente quais as medicações ele
está tomando, para você ter assim, uma noção do que está acontecendo. E esse estudo mostrou, né, essa revisão, que algumas medicações podem reduzir a taxa de quedas, outras podem aumentar, como a Zódia falou lá no início, mas essas medicações podem diminuir a taxa de quedas de indivíduos com Parkinson. Pode passar. Então, assim, finalizando essa parte, né, sobre a doença de Parkinson, então as quedas são bastante complexas, né, e é importante considerar que não é só um fator que vai levar ao risco de quedas. Então, é a interação de múltiplos fatores que levam às quedas, tanto dos sintomas motores, como dos sintomas não motores, como as comorbidades daquele indivíduo e os fatores relacionados à idade. Então, considerar esses fatores de forma individualizada, então avaliar seu paciente de forma individualizada, é o papel do fisioterapeuta, para que dentro da equipe, né, discutir junto com a equipe, para que esse indivíduo tenha uma melhor abordagem. Obrigada.